Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, professor José Vicente, pelo convite, por poder participar dessa atividade do ILEA, enfim, que é um dos grandes centros da nossa universidade, e especialmente um centro que trabalha e que faz com que a universidade seja universidade efetivamente. Tá? Não fique nessa sua divisão em disciplinas, em institutos e faculdades, e etc., etc. Né? Bom, eu quero cumprimentar também os colegas que aqui estão, à mesa, o coordenador Fedose, a Clara Betânia, foi minha aluna, é porque aqui já faz muito tempo, né? Sou quase vaga. A Geisa, recém-chegada como professora lá na nossa faculdade, e o nosso vereador, deputado e cidadão de Porto Alegre, Raul Carrion. Eu que tenho a impressão de que a maioria de vocês que aqui estão são estudantes de graduação. Estou equivocada? Ergam mãos para eu ter uma ideia? Tudo bem. Os demais são de mestrado, doutorado, doutores, etc. Bom, até porque a minha fala vai ser uma fala um pouco diferente, e talvez até a nossa, aqui, não só pelo tema, né, que é diferente do primeiro núcleo, entretanto, muito próximo, né? Muito próximo, porque vai tratar a questão das políticas urbanas, trata, sem sombra de dúvida, das cidades, pretende tratar das cidades. E as cidades que são tantas vezes cantadas em prosa e verso, mas também estudadas nas diferentes disciplinas que existem por aí, mas que tem uma certa tradição e um ranço também, me permitam assim dizer, de ser um estudo vinculado a arquitetos e urbanistas, né? Mais especificamente. Entretanto, a cidade é um objeto de estudos de todos, né? É um objeto, enfim, de estudos que não é só de todas as áreas de conhecimento, como de uma responsabilidade de todos aqueles que pensam na vida em conjunto, na vida em sociedade. Mas a cidade é locus, sim, da vida das pessoas, em todas as suas dimensões, muito na dimensão, eu diria até, me permitindo assim usar um pouco esta palavra, dessa nossa vida mais íntima, né? Da vida do individual, mas, sobretudo, nós a tratamos e a trataremos aqui, e as políticas urbanas têm tratado mais sobre isso, talvez também equivocadamente, ou, enfim, não é equivocadamente, mas começa a se voltar agora para tratar de outros aspectos do que a nossa vida só no singular ou no plural. A cidade é o locus da nossa vida no singular e no plural. Lá estamos nós, individualmente, com as nossas enfim, observações todas feitas pela mesa anterior, porque eu tenho medo de usar a palavra equivocada, né, daquilo que foi lembrado na mesa anterior, mas também é um lugar da nossa vida no coletivo, né, no plural. Vivemos nós com os outros, sociedade. E, portanto, nós temos que olhar para esse espaço como um espaço muito maior, que ultrapassa, como talvez usando um pouco as palavras de alguns que aqui falaram antes, o professor Zé Vicente falava quase que uma expressão da nossa civilização, da nossa vida, da civilidade, ou da civilização da vida, né, em sociedade. Então, quando nós olhamos para as políticas urbanas, né, nós vamos olhar e vamos ver que elas tratam da relação entre Estado e sociedade, mas de uma sociedade marcadamente de mercado e num Estado também muito atrelado ao próprio mercado. Mas essa relação Estado e sociedade, né? Então, a trajetória desta relação vai nos mostrar algumas questões que ainda persistem e que se colocam atualmente como um grande desafio quando a cidade é tida, e hoje a gente não pega um jornal no dia se não tem alguma coisa falando das nossas cidades.
A gente não pega uma notícia falando não só da violência, mas da vida, do que falta, da ponte que não foi feita. Hoje, por exemplo, falaram o tempo todo pela rádio de manhã sobre a ponte que vai ter o dinheiro que não vai terminar, como é que fazemos a ligação aqui para Porto Alegre. Fala-se também da nossa cidade, da quantidade de pessoas que foi lá naquele passeio, lá essa orla do Guaíba, né, que criaram e tudo mais, quantas pessoas. Se fala na falta da cidade para a grande maioria da nossa população, né? E fala-se também do chamado caos urbano, caos das cidades, caos das metrópoles. Bom, isto aí. E se fala também, especialmente a mídia às vezes é cáustica, dizendo que o que nos falta são planos, o que nos falta é planejamento, o que nos faltam são leis. Mas tem alguém, nossa cara Hermínia Maricato, que diz muito claramente, não nos faltam leis, não nos faltam planos, não nos faltam regulamentos. Eu diria que talvez falte, sim, um pouco de planejamento. Por quê? Porque o planejamento é diferente do plano. E eu diria assim, o problema é que nós estamos equivocados com a ideia do que seja o planejamento necessário. Bom, se nós olharmos, então, nós vamos ver que tivemos duas grandes políticas. E hoje nós perguntamos, qual é a nossa política urbana? Ei, professora Betânia, qual é a nossa política urbana hoje? O que nós temos de política urbana? Alguns diriam, e eu talvez sou uma daquelas que me associo, dizendo assim, em termos de discurso, não implantado e não reconhecido, inclusive pelo próprio Ministério das Cidades, é a questão do Estatuto da Cidade e seguido do Estatuto das Metrópoles. Bom, da metrópole. Mas vamos ver que a sociedade brasileira, em nosso país, tem, enfim, a cidade como locus de muita atenção e de muito, como espaço, enfim, social, econômico, produtivo, etc., né? Desde os anos 50, se nós quisermos pegar. Nós tivemos dos anos depois da Segunda Guerra, grandes modificações, era preciso trabalhar e verificar o que se passa, né? O que se passava no mundo e como a população que se volta mais para as cidades, ou é expulsa da vida rural para as cidades, etc. Cada os vários estudiosos vão dizer e explicar isso. E nós vamos ter duas políticas, uma dos anos 70, a outra dos anos 2000. Então, eu passo ali para frente e depois eu volto aqui um pouquinho. Porque as características de uma e de outra eu vou depois passar. Como é que faz para passar? Não. Ei, como é que eu faço para passar para aquele que era primeiro? Não? Ah, é aquele ali. É que eu não mexi. Ih, eu acho que eu fiz uma confusão. Certamente eu fiz uma confusão. Voltando para o outro. Esse aqui, ó. Ali, ó. É esse ali. Acho que ele comanda melhor. Sim, mas quem sabe você comanda para mim, tá? Eu sou do outro tempo. Tá? Bom, só para a gente ter, assim, rápidas pinceladas, não pense que eu vou contar a história da política urbana brasileira aqui. Não. Até porque nós precisaríamos de muito tempo e o professor Zé Vicente me alertou. Não fale 2 horas, Brana. Certo? Alguns que me conhecem sabem que eu gosto de falar, especialmente quando eu vejo tantos jovens e estudantes assim, diante de mim. Não porque eles têm que aprender, é porque eu também, ao falar, aprendo com vocês pelo visual e por tudo mais. Nós vamos ter, se nós olharmos dos anos 50 para cá, eu pus 2015, porque agora a gente já não sabe mais nem muito bem o que está, né? Mas, dos anos 50 para cá, nós vamos ver que nós tivemos, primeiro, planejamento e modernização do Estado. Isso era uma preocupação em termos nacionais. Né? Vamos, depois da Segunda Guerra, da guerra, tudo mais, é preciso refazer tudo. Planejamento e modernização. E o Estado precisa se modernizar, precisam ser criadas instituições. Então, é vigente o quê? Neste período? O Estado do bem-estar social, o Fair State, os anos gloriosos, né, com a Hausbaum, etc., que vão falar desta virada que o mundo dá no sentido de se instrumentalizar.
termos do Brasil, nós vamos pegar de 50 a 79, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do Estado, é um Estado interventor, no sentido de, na visão do Estado do bem-estar social. Por outro lado, também, é um período que nós tivemos autoritarismo, a ditadura, e a democracia, ou a quase democracia na primeira parte, autoritarismo na segunda. E é exatamente aí que a gente vai olhar a quantidade de instituições, aí se cria a CNPq, se cria a Petrobras, se cria há um momento grande também de crescimento, o primeiro crescimento, o boom, digamos assim, da criação das universidades, né? Nos anos 50, 60, né? Ali depois com os militares ainda, a questão do fortalecimento, isso nós podemos dizer, do fortalecimento das universidades, numa determinada perspectiva, numa determinada visão, e lá longe da cidade, longe das pessoas, marcados, sim, sem a liberdade, etc, etc. Tá? Mas mostrando, então, o que acontece nesse período. É neste período também que nós temos o aparecimento das grandes metrópoles. As cidades crescem porque, se olharmos para a região metropolitana de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, há toda uma transformação desse espaço que é atraído pela cidade de Porto Alegre. Né? Aquilo que na evolução urbana não é do Paul Singer, é do Paul Singer, né? Que ele fala da evolução urbana, ele vai mostrar muito claramente o papel que esta cidade tem, inclusive como aglutinadora de dois tipos de economia. Né? O sul das estâncias, das fazendas, etc., rarefeitas as cidades, e o norte com as cidades muito mais presentes, né, com uma atividade da pequena agricultura, que depois passa por uma transformação com a introdução do trigo, soja, etc., etc. Tá? Então, neste período aqui, nós temos o quê? Precisamos olhar para essas grandes metrópoles. E aí é que são criadas as regiões metropolitanas, que à época eram 9. Né? 9 regiões metropolitanas, 9 regiões metropolitanas, era a Lei 14. Betânia, se eu disser alguma coisa errada, depois corrige, tá? Na Lei 14, depois criaram mais uma, que era o Rio de Janeiro com o Estado de Guanabara, que é a Lei 20, tudo bem. Mas o foco era investir nas regiões metropolitanas. É o grande período também de uma geopolítica e uma teoria da segurança nacional, uma geopolítica com o nome dele, né? Com aquele militar. Golbery do Couto e Silva. Golbery, né? Não. É o outro. Não, é o Geisel do presidente, mas era o outro lá. Como é que é? Desculpe, mas de vez em quando me dá esses brancos. Hã? Era o que fazia. É o Golbery, sim, que era não era da teoria da segurança nacional. Quem? É o Golbery, claro. Então ele dizia, nós precisamos ocupar o espaço urbano, o território. Daí vamos o que agora? Investir nas regiões metropolitanas e cuidar. Mas não bastava só, eu estou resumindo tudo, investir nas regiões metropolitanas. Era preciso também cuidar das outras cidades, a cidade de porte médio. Então havia uma estratégia de desenvolvimento e uma estratégia de intervenção urbana. Desde Sandra Cavalcante, criando o BNH, que dizia, precisamos dar alguma... Aqui, quantas teses foram feitas? É só olhar aí nas bibliotecas da sociologia, então deve ter um monte. Lá, outras tantas no propor. Tá? Então, que era o quê? Vamos dar um alento para essas pessoas, então, é a questão da habitação. Por que eu vou chamo atenção para isso? Porque continua sendo, perante todo o tempo, a questão da habitação, a grande questão da política urbana. Só que tratada do ponto de vista da especulação imobiliária. É outro papo. Então, aqui nós temos isso. Temos também os grandes planos nacionais de desenvolvimento. Então, parecia tudo mais ou menos perfeito, do ponto de vista de você ter uma estratégia de ocupação do espaço, de você ter uma estratégia econômica, de você ter uma visão de desenvolvimento social, uma valorização do conhecimento, porque pela criação do tempo integral nas universidades, etc., 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 que era para formar pessoas, para formar gente. Né? Precisávamos ter este conhecimento para fazer o Brasil grande, forte, etc. Tá? Aqui, então, se cria a primeira política urbana, em 1973, que apareceu num Plano Nacional de Desenvolvimento.
Depois nós vamos passar aqui pela crise e ausência de políticos, anos 80, 99, a década perdida, o neoliberalismo imperante, a ausência do Estado, todas essas instituições criadas naquela época, BNDES e outras tantas. Eu tenho aqui, depois indicar para vocês, né, também um livrinho que é organizado por mim, mas que tem a participação da Betânia e de outros tantos colegas, o Weber, né, que vai tratar e mostrar um pouco todas essas questões. E nesta que eu fiz, nesse que eu fiz, eu trago um pouco essa questão da primeira política e da segunda política urbana, e desse interregno aqui, onde o conjunto das instituições são... Quer dizer, o valor do país também está nas suas instituições, na valorização das suas instituições. Então, as instituições foram sendo deixadas de lado. A década perdida, o neoliberalismo, a ausência de Estado e a ausência de políticas. E aqui o que, que nós temos? Se aqui nós tínhamos Estado e bem-estar social, desenvolvimentismo, aqui nós temos o quê? Deixa a mão invisível do Estado funcionar. Mas aqui nós vamos ter a retomada do planejamento do desenvolvimento, outra vez o Estado, já numa visão desenvolvimentista, que, segundo o ministro que foi da Educação lá de São Paulo, não lembro nunca o nome dele, eu devia lembrar até porque... Mercadante, obrigada. Certo? E chamou de neodesenvolvimentismo, tá? Certo? E porque ele fez uma tese nesse meio tempo, depois foi ministro da Ciência e Tecnologia, bom, carecia também uma tese, porque sempre é bom, né? Bom, aí tinha um crescimento econômico, social, certo? Foi o neodesenvolvimento, e essa vez foi assim um certo crescimento, né, do país. O país se tornou um player internacional, tá? 5 minutos. Sim, tudo bem. Eu vou falar um pouquinho mais. Mas bem pouquinho mais. Porque ele me disse antes que poderia passar um pouquinho só por causa dos 15, né? Retomada do... Então, aqui, nós vamos ter também outra política urbana. Um pouco diferente. Um pouco diferente. Por quê? Porque esta política urbana se expressa no Estatuto da Cidade. A partir do quê? De ter sido colocada na Constituição Federal a ideia de que, sim, nós precisamos tratar da questão das cidades. Sim, precisamos ter uma política urbana. Era também a criação do Ministério das Cidades, que, infelizmente, foi ministro, não esse pedaço, primeiro pedaço, foi ministro o prefeito Olívio Dutra. Mas, infelizmente, depois acharam que tinham que dar para não sei quem lá, porque hoje aquele cara já resolveu fazer outra coisa, tratar só de saneamento, etc., nem assim mesmo, que é uma coisa bem diferente do que foi a ideia de ter uma política, que estava lá a Raquel Ronick, que estava também a Hermínia Maricato. Passa aquele primeiro. O primeiro. Isso. Então, se nós olharmos as características dessas políticas urbanas, nós vamos ter o quê? Uma de autoritarismo, tecnocrática, Estado interventor, política territorial orgânica. Estado interventor não como essa intervenção lá no Rio de Janeiro, né? Estado interventor, Estado participante, né? O Estado ativo. Tá? A política territorial orgânica, muitos planos, pouco planejamento. Estava tudo mais ou menos perfeito. Mas a população não sabia de nada. A população não participava de nada. Os atores sociais não participavam de nada. Então, o que deu? Deu no que deu. Ficou um belo discurso, um belo livro, belos livros e muitas teses e dissertações por aí. Tá? A outra, democracia e participação. Tá? Conhecimento de base social. Vamos ouvir o que a população, que a moradora de lá sabe, ouviu e falou e viveu. Era um Estado neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista, política territorial pouco estruturada, certo? Planos obrigatórios, pouco planejamento, de novo. Toda a política social e econômica com base na indústria da construção civil e criação de empregos. Sempre. Primeiro vamos ter BNH, depois vamos ter Minha Casa Minha Vida. Tá? De minha Dilma. Certo? Bom, enfim, então essas são um pouco essas ideias primeiras. Passa para o último lá, tá? Aqui. Então, qual é a tônica de todas essas políticas? Foi a especulação imobiliária, que continua sendo. Inclusive por Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer lá não sei aonde. Os estudantes de arquitetura, tem alguém aqui estudante de arquitetura? Os estudantes de arquitetura, quando fazem seu estágio, fazem lá, né?
lá no coisa, vamos trabalhar com um pouco, primeiro vai olhar o plano diretor só naquele pedacinho que interessa. Nunca olha o plano diretor como um todo, como a constituição da cidade, né, como uma coisa importante. Tá? Não, tudo bem, se bem que alguns planos diretores ficam para nós, né, não preciso nem olhar muito. Tá? Porque às vezes se repete, eu sou daquelas que vivi uma avaliação de planos diretores nos anos 60, 70, sou de lá, tá? Nos anos 60, 70, que a gente chegava, olhava o plano diretor aqui de Canoas e depois olhava um lá, não sei se Cascavel, para aquela região ali, certo? E quando tinha lei no final, eles esqueceram de tirar Canoas e deixaram, e lá no plano aparecia Canoas ainda. Isso é só um pequeno, né, coisa. Mas, enfim, então, a tônica da especulação imobiliária, a técnica de planejamento homogeneizadoras, todas as cidades são iguais. O manual do Serfal, o manual de como fazer planos e tudo mais. E aí, por isso que os nossos alunos chegam numa disciplina que eu estou lá agora, por um tempo, plano diretor. Como é que se faz um plano diretor? Não tem modelo de plano diretor. Tem o que significa um plano diretor para determinada cidade, para manter sua identidade, para manter sua história, etc. Né? Separação entre a neutralidade técnica e a ideologização política. Certo? Quer dizer, não é. O plano não é neutro. O plano vai ter que responder que cidade nós queremos. Então, para que planejar, para o que fazer, né? E para que sociedade. Se não tem isso, não tem nada. Tá? Então, planejamento, gestão com discurso federativo, agências da homogeneização versus o nível local municipalista. Você tinha as normas gerais e todo mundo fala, quer dizer, põe em discussão hoje a noção do nacional e do local. Eu acho que é importante. Depois vem, agora eu estou indo bem para o fim, tá? Os planos nacionais, regionais e municipais. Há alguma articulação entre algum? Alguém está fazendo algum trabalho sobre mobilidade urbana? Alguém conhece o que o plano de mobilidade urbana tem a ver com o nosso plano diretor? O que o plano de mobilidade urbana e o plano diretor tem a ver com uma determinada política que não se sabe quem faz? Até porque hoje, se me perguntarem quem é o ministro da cidade, desculpem, eu não sei responder. E talvez vocês saibam, quer dizer, não precisa nem me dizer agora. Políticas urbanas e movimentos sociais. Então, uma articulação dos planos. Nós temos que saber que país nós queremos, que cidades nós queremos e para quem nós queremos. E Passo Fundo não precisa ser igual à Soledade, professor. Né? Embora estejam perto. Não precisa ser como Pelotas ou como, sei lá, Santa Maria, vocês os estudantes aí de Santa Maria. Tá? Políticas públicas e movimentos sociais. 2 ou mais arenas cada vez mais distanciadas. Há um discurso estatal e há um discurso civil que fica separado. Nós ouvimos, falamos, dizemos, e na hora do plano não aparece. Quais os desafios? E aí eu vou para o fim mesmo. Retomar o planejamento. Sim. Qual o planejamento? Não é que nós vamos por fora e não tem que ter plano e planejamento. Claro que tem que ter. Não é só a definição de que o plano é um instrumento e o planejamento é um processo. E porque é processo, tem que ser participativo, e é democrático, e precisa ser democrático, ele dá trabalho. Dá trabalho. Precisa estar muito presente. Conhecer e trabalhar a partir da realidade rural-urbana, certo? Ou urbana, como querem, como se quer hoje. Né? Urbana, certo? A cidade, não adianta só pôr no Estatuto da Cidade que o município hoje não é só o seu espaço urbano, mas é o conjunto do seu espaço como projetor do município. E agora é fim. Agir de baixo para cima. O que é de baixo para cima? Olhar as experiências locais, olhar. O nosso caro Milton Santos dizia, se alguma coisa vai ser modificada no país, estou passando 3 minutos, se alguma coisa precisa ser modificada no país, só se vier de baixo para cima. Lá de cima não dá para esperar nada. E de baixo para cima significa com a população. E significa com a população toda. Por quê? Porque nós temos o que é uma cidade dividida, partida, alguém já falava aqui à mesa também. Essas nossas cidades nós temos as pessoas divididas, mas isoladas também. Porque cada uma, né, nós tratamos só da nossa vidinha, as pessoas dizendo que cada vez mais nós nos tornamos assim.
É mais ou menos como os velhos, viu? Dia, quem virar professor e virar professor velho já sabe, ele é invisível. Então, mas a grande maioria da nossa população hoje mora nas nossas vilas. São as ilegais. Eu fiz um trabalho, uma tese, há 30 anos atrás. E lá, e é isso, viu, Betânia, que eu sempre quero retomar um pouco de ver, o que aquilo trouxe, nos ajudou ou não numa regularização fundiária, num novo estatuto da cidade. Então, ilegais, invisíveis e isolados. A população, tem uma parte grande da população. Então, ela não conta nos nossos processos de planejamento. Quais os atores? São o Estado, movimentos sociais, universidades, muito mais do que só fazermos nossos artigos para o currículo Lattes, certo? Muito mais também do que fazermos as nossas teses. Né? Alguém disse também que hoje já tem os moradores de rua, que são até pós-graduados, né? Doutores, certo? Tudo mais. Então, quais os atores? Estado, movimentos sociais e universidades. Por isso, quem vai falar? E agora, o que vamos fazer? Qual é a nossa perspectiva? O que nós temos de concreto para discutir, para trabalhar com as pessoas, para que essas pessoas não sejam aquilo que eu já ouvi há 30 anos atrás. Vocês vêm aqui, fazem a pesquisa, vão embora, e depois, o que sobra para nós, tá? Como incluir a cidade na própria cidade? Bom, isso estava aí no fim. Mas, enfim, eu tinha um outro tema só que eu gostaria, professor Zé Vicente, inspirada pelo professor Zé Vicente, eu fiz com um colega agora um trabalho que eu pensava em trazer aqui. Não vou apresentar o segunda vez, tá? Apresentar um trabalho que é sobre Porto Alegre e seus quintanares, essa pequena grande cidade vista pelos olhos de Mário Quintana. E faz um pouco a história. Aqui nós temos, rapidamente, se nós olharmos, nós temos, conforme o livro do professor Paul Niger, a história dos nossos planos, vamos ver como Mário Quintana, no seu primeiro livro, A Rua dos Cataventos, ele já falava nessa cidade que passa pelas modificações. Então, a literatura, e aí te agradeço de público, quer dizer, esse lembrar sempre que a literatura, Sandra Pesaventos já trabalhava um pouco com isso, né? A literatura nos traz esta visão, como ela é cantada, como ela é apresentada à cidade nos filmes, enfim, na literatura, na poesia, etc. Muito obrigada e desculpe que passei 4 minutos.